E, obviamente, há 3 dias da prova, não adianta muito começar a olhar matéria de matemática, porque isso simplesmente só vai deixar vocês mais nervosos do que qualquer coisa. Quando a gente chega na véspera da prova de matemática, tudo que a gente precisa saber e tudo que a gente precisa aprender, a gente já aprendeu ao longo do ano. Agora é tudo uma questão de maximizar o nosso desempenho, maximizar os nossos acertos. A prova de matemática pode te deixar um pouco nervoso, pode ser um pouco diferente das outras provas, mas se a gente fizer tudo certinho, a gente consegue, obviamente, mandar muito bem na prova. Então, gente, para começar e para maximizar os acertos, a primeira dica para matemática é ter muita atenção. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês para ver se vocês estão realmente atentos, para a gente despertar a atenção aqui no começo. Cada vez que eu fizer assim com a mão, todo mundo bate palma. Eu posso enganar vocês, pode ser enganar com a mão assim, não, mas vamos lá. Toda vez que eu fizer assim com a mão, todo mundo bate. Aí, ó, teve uns que estão mais ou menos atentos. Então vamos lá. Uns meio descompassados aqui. Vamos de novo. Ó, uns fizeram a mais. Agora, quando eu fizer assim com a mão, todo mundo bate o pé no chão. Nossa. Eu não pensei que no cinema ia ter um isolamento acústico tão bom assim, né? Depois tem física também. Vamos lá. Boa. Corleta, cadê o Corleta? Corleta sumiu. Tu, atrás do Corleta. Gabriel, levanta as duas mãos. Bem alto. Quem está para cá do Gabriel é um time, eu vou fazer para cá. Quem está para cá é outro time. Ok? Então, quando eu fizer assim com a mão, bate palma aqui, ok? Bom. Agora, quem está aqui vai bater o pé no chão. E aqui bate palma. E vai. Eu não sei cantar essa música, mas vamos lá. Corleta, passa os slides, vamos lá. Maximizando os acertos em matemática. Primeira coisa, o que tem na prova, gente? O que tem na prova? As primeiras 5 questões de matemática, tu vai abrir a tua prova, na primeira folha vai ter um gráficozinho, vai ter uma tabelinha ali, com alguma coisa do IBGE, de algum órgão de pesquisa, alguma coisa, e vai pedir para tu interpretar isso, fazer alguma continha ali. Então, essas primeiras 5 questões, elas oscilam mais ou menos em conteúdo, misturam um pouquinho de conteúdo, mas, em geral, os conteúdos exigidos aí é tabela, gráficos, múltiplos e divisores e porcentagem. Todas essas questões, geralmente, são coisas do tipo, quais são os divisores de 72? Começa alguma questão do tipo, segundo o IBGE, tal métrica no período de 2010 a 2016 oscilou assim. Olhando para o gráfico abaixo, podemos inferir que no período tal coisa cresceu X%. Fica atento aí para a porcentagem. Passa lá. Depois, gente, a prova de matemática da URGS é muito focada em geometria. Eles inventam qualquer coisa com geometria. Geometria plana, muitas questões. Então, isso aqui é bom e ruim, porque geralmente a gente passa a maior parte do ano estudando geometria. Se não estudou nada de geometria, cara, isso é um problema. Mas, enfim, todo mundo estudou bastante geometria, vamos lá. Da questão 19, mais ou menos, até a 22, oscila um pouquinho dos conteúdos. Às vezes vem alguma coisinha ali, né, de números complexos, mas, em geral, sempre tem ou uma ou duas questões de PA e PG, polinômios e trigonometria, vem tudo mais ou menos misturado aí. Não tem muita ordem. E, para fechar, aquelas 2 ou 3 questões que a gente vai, né, pular, né, porque probabilidade, né, qual a probabilidade de tu acertar a questão de probabilidade? 20%, né? 1/5. Assim, chutar ou fazer a questão de probabilidade é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, já fica a dica para quem quer gabaritar a prova, tu faz as 24, o que tu faz? Acerta as 24 e depois vê qual é as alternativas que tu marcou e tu marca a alternativa que ainda não fechou 5 alternativas de cada uma na questão de probabilidade. Tu não faz a questão de probabilidade, ninguém faz, nem quem fez a prova faz, porque ninguém acerta. Tá? Então, vamos lá. Gente,
Vamos fazer uma perguntinha rápida aqui. Cada um de vocês que está aqui na sala está em mais ou menos alguma dessas zonas de acertos que pode fazer, tá? Então, mais ou menos, né, as pessoas que vão acertar de 8 a 12 questões, as pessoas que vão acertar de 13 a 18 e quem vai acertar mais de 18 questões. Quem está na zona A, levanta a mão. Quem trabalha no Me Salva, levanta a mão quando fez o vestibular. Quem está na zona A? Sabia que a Lu ia levantar. Zona B. Zona C? Boa, vamos lá. Então, gente, seguinte. Por que oscila entre 8 a 12, 13 a 18 e 18 para mais? Porque, geralmente, gente, tu tem conhecimento para acertar mais ou menos alguma dessas zonas, só que o dia da prova, como tu vai pegar a prova e se tu vai cair nos pega-ratões ou não ali, vai dizer se tu está mais para 8 ou mais para 12, mais para 13 ou mais para 17. Então, o dia da prova, como tu lê, como tu faz exercícios, a atenção que tu tem na prova de matemática, pode te jogar um pouquinho mais para baixo e um pouquinho mais para cima. Imagina, gente, a diferença de 13 para 18, tu salta lá 100 e tantos pontos na média harmônica. Então, o dia da prova, e principalmente na prova de matemática, essa questãozinha a 18, a 17, que tu não vai acertar, provavelmente foi porque uma falta de atenção em algum momento, alguma coisa e tal. Então, gente, em matemática precisa ter muita, muita, muita atenção. Vamos lá. Algumas dicas para cada uma dessas zonas, tá? Lembra qual que tu disse, tá? Então, para todo mundo, né? Saber o que a gente sabe na prova de matemática é fundamental. Se tu nunca estudou probabilidade, cara, não encosta naquela questão, cara. Não faz nada, nem lê. Não, mas eu vou ler só para ver se de repente me dá uma... Não vai dar luz, cara. Não vai dar luz nenhuma. Tu nunca viu esse conteúdo, tu nunca sabe. E as questões de matemática são super claras. Tu olha para ela e, bum, PA. Olha para ela, geometria. É super claro, é super fácil de ver qual é o conteúdo dela. Então, saber o que tu sabe permite com que tu vá passando pela prova e diga, essa eu vou fazer, essa eu vou fazer, essa eu vou fazer, essa eu vou fazer. Ninguém precisa fazer as 25 questões para tirar uma nota muito boa em matemática. Isso que é bom da prova de matemática. Se tu acertar 15, 16, 17 questões, tu já faz uma baita média, tu já faz mais pontos do que tu fez, inclusive, em outras provas. Questão fácil é gol. E, gente, é muito fácil de identificar quando uma questão é muito fácil. Das 25 questões, 3 ou 4 vão ser muito fáceis. São aquelas questões que é, cara, olhar, fazer duas ou três continhas e marcar. A massa das questões da URGS são questões medianas. Então, são aquelas questões que tu vai pensar um pouco, quebrar um pouquinho de cabeça para montar como é que começa e tal, mas tu vai conseguir desenvolver, a menos que tu não conheça esse conteúdo, daí vai o primeiro item, saiba que tu sabe, pula ela e não faz. E, por último, cuidado com o pega-ratão. É super comum em prova de matemática, o cara fez tudo certo e marcou a resposta errada, porque fez as contas certas, mas pegou um resultado no meio do caminho ali e respondeu outra coisa, e a prova, obviamente, quem faz a banca pensa nas alternativas para enganar. Pintou letra A, dá aquele, mais uma vez, olha mais uma vez, deu tudo certo. Tem 5 letras A na prova, então não existe aquele mito de nunca marca a letra A. Tem que marcar letra A também. Então é só ter um pouquinho mais de atenção. Para quem está aí entre as 8 e as 18 questões, riscar o que não sabe, de novo, sabe o que tu sabe. Se tu não riscar essas questões e perder tempo com elas, vai faltar tempo para as questões que tu sabe que tu poderia dedicar um tempo extra, e aí, obviamente, acaba bagunçando, e daí tu não vai perder uma questão, tu vai perder duas, porque tu está gastando tempo com uma que tu nem faz ideia, enquanto que tu poderia estar lá revisando as outras questões. A prova da URGS de matemática, diferente do Enem, tem tempo para fazer, dá para acabar tranquilamente, dá para até sair antes do horário. Foco nas que tu sabe, então quando tem aquela matéria, poxa, PA, cara, eu acertei 19 dos 20 exercícios de PA, cara, eu tenho que acertar essa questão, questão fácil e questão que a gente sabe é gol, é a nossa questão. O chute técnico que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, que eu acho que é a parte que vocês mais gostam, obviamente, pode, para vocês que estão aí entre os 8 até 18, 17 acertos de questões que estão almejando, pode buscar para vocês mais uma ou mais duas questões, o que é ótimo, mais uma ou duas questões de graça, poxa, são mais lá 20, 30 pontos na média harmônica. E, desculpa, já tinha avançado, mais 3, 4 questões, quem vai acertar mais ou menos umas 8 questões, 9 questões, consegue buscar até mais 4, mais 5 questões e dar muita sorte com o chute técnico que eu explico daqui a pouco. Vamos lá? Não, calma, volta.
Volta, mais um. E para quem quer fazer mais de 18 questões, mais de 18 acertos, muito cuidado com o ego. Se tu quer fazer isso é porque tu já, cara, já acertou bastante questões ao longo do ano e tal. Cara, eu já vi muitos estudantes comigo chegar e, cara, tá assim, dizer, cara, esse cara vai gabaritar a prova, esse cara vai fazer 23 questões, o cara chegar no dia e fazer 15. E só fazer cagada na prova o tempo todo. Tá? Então, para isso, gente, o que é mais importante são os passos anteriores. Muito cuidado, respeita a prova é sempre muito parecida. Tu vai atacar a prova com as questões que tu sabe, vai ir fazendo, vai evoluindo, mas toma cuidado. Máxima atenção em pega-ratão, então a gente vai ver daqui a pouco uma técnica para realmente circular e ver direitinho o que a gente precisa fazer. E o chute técnico, nesse caso, consegue buscar mais uma ou mais duas questões. Então, a questão de probabilidade, por exemplo, a gente acerta com base na probabilidade de qual é a alternativa certa e não na probabilidade de a gente fazer a questão e, de fato, achar a resposta certa. Vamos lá. Então, lá, gente, chute técnico. Digamos que essa aqui é a tua grade. Né? Então, tu já marcou 3, vamos lá, 3, 5, 10, 11, 14 questões. Tu já marcou 14 questões. Tá? Essas são as questões que tu fez com vontade. Eu realmente desenvolvi essa questão. Eu tenho, não certeza absoluta, obviamente, porque tu não tem o gabarito na mão, mas, cara, tem muita chance de tu ter acertado as questões. Passa para mim. Tu fez 14 e vai chutar 11 questões. Qual é a melhor alternativa, gente? A gente faz aleatoriamente ou a gente usa um chute técnico? A gente usa o chute técnico. E como é que funciona? Das 14 questões que tu já marcou, muito provavelmente alguma tu vai ter errado, cara. Uma ou duas questões, ali, 80% das questões que tu vai ter feito, tu vai ter acertado, mas alguma coisa provavelmente tu vai errar. Então sobram aí, né, 11 ou 12 acertos mais ou menos. Dessas 11 que tu vai chutar, tu pode buscar até 5 questões, dependendo de como é que ficou o teu gabarito, com o chute técnico. Então tu vai marcar, vai olhar qual é a alternativa que tu marcou menos e vai marcar todo o resto na outra letra. Miguel, mas eu fico nervoso de fazer isso, não sei o que, vai que eu errei todas as outras. Se tu errou, acho que errou todas as outras, aí não serve para nada. Tem que ter, cara, confiança. Eu estudei, eu fiz as questões, eu tenho certeza de que muito provavelmente elas estão certas. Então, né, com o chute técnico, tu consegue realmente dar um salto em quantidade de acertos. Por que é importante ter o chute técnico, principalmente na prova de matemática? Ela respeita 5, 5, 5, 5 tradicionalmente. Pode ser que algum ano, um ou outro ano mudou e teve 6 em alguma alternativa, mas em geral é tudo 5A, 5B, 5C, 5D, 5E. Se tu for chutando aleatoriamente, vamos lá, vamos fazer quase uma análise combinatória aqui. Tu tem 1/5 de chance de acertar em cada uma das questões. Então, tu vai marcando aleatoriamente. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. 11 vezes repetido, 1/5 na 11ª potência, dá 1 sobre 50 milhões, mais ou menos, que é a tua chance de gabaritar a prova ali, o restante das questões, se tu for aleatoriamente. Então, gente, pesa uma coisa, buscar mais 3 questões, buscar mais 4 questões, de repente buscar mais 2. Mais 2 questões, muitas vezes, é a diferença entre ser aprovado ou não. Então, cara, o chute técnico, na prova de matemática, riscando aquelas alternativas, aquelas questões que tu não faz a menor ideia de como fazer, é uma coisa muito boa e te ajuda a puxar mais alguns pontos. Vocês podem fazer a escolha de vocês. 1 para 50 milhões, mais ou menos, para buscar mais algumas questões, ou fazer um chute técnico e garantir 2 ou 3. Lembrando que é o último dia de prova, talvez tu já consiga, com as respostas dos dias anteriores, tu já consegue ver mais ou menos o que tu precisa. Show? Vamos lá. E aqui, gente, 6 passos para a gente acertar uma questão. Tu já sabe as matérias que tu já estudou os conteúdos, e matemática, cara, a gente não precisa ficar revisando tanto. É muito do dia, como que a gente vai pegar a prova e como é que a gente vai evoluir dentro dos exercícios. Calma e atenção são as duas coisas mais importantes. Não é porque uma questão tem um textinho super curto que tu pode voar em cima dela e, essa aqui eu vou fazer em 30 segundos. Calma, gente. Então, vamos lá. 6 passos que vocês vão lembrar para sempre isso aqui. Primeira coisa, a gente lê a questão. Segunda coisa, a gente lê de novo. Nunca, jamais, por nada, lê uma vez e sai fazendo questão de matemática. Não faz isso. Lê outra vez. Depois, destaca as coisas mais importantes. Eu vou mostrar para vocês o que é importante dentro do enunciado. Quem é que tem aqueles cadernos, né, que pega e ficam verde, amarelo, de marca-texto, de fora a fora? Assim, né? Isso não funciona. Na prova são 1 ou 2 ou 3 palavras que tu vai destacar que vai fazer a diferença. Depois que tu leu,
releu, escreveu, destacou os itens mais importantes, a gente escreve matematicamente qual que é a resposta do nosso problema, o que a gente está buscando. Depois a gente revisa para ter certeza se essa escrita matemática é realmente a resposta do problema e, por último, a gente faz. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente resolver. Então, lá, superfície total do tetraedro regular. Caramba, tetraedro regular é a figura mais desgraçada de toda a geometria espacial e caiu no vestibular. Caiu, mas aí qual é a parte boa? Depois a gente vai ver que não precisa saber nada de tetraedro regular para fazer a questão. É só para te assustar. Então, vamos lá. A superfície total do tetraedro regular representado na figura abaixo é 9 raiz de 3. Os vértices do quadrilátero PQRS são os pontos médios das arestas do tetraedro, como indica a figura. Então, está ali o tetraedro. Para quem não lembra, né, é fácil de ver, o tetraedro é um sólido que é formado por 4 triângulos equiláteros iguaizinhos, certo? E ele pergunta para a gente, o perímetro do quadrilátero é... Bom, gente, primeira coisa que a gente vai destacar, passa aí. O perímetro do quadrilátero. Essa é a resposta do nosso problema. Ah, mas eu sei calcular, eu sei, por algum motivo mirabolante, tu lembrou que o volume do tetraedro regular é A ao cubo raiz de 3 sobre 12. A raiz de 2 sobre 12. É isso aí. Cara, ninguém lembra disso, mas daí tu vai escrever a fórmula. Não, calma. O perímetro do quadrilátero, essa é a resposta do nosso problema. Mantenha o foco, mantenha a calma, é isso que a gente vai buscar. Segunda coisa que a gente vai destacar é PQRS são os pontos médios das arestas do tetraedro. Por quê? Porque se eu não souber mais ou menos onde é que essas coisinhas estão marcando, não tenho a menor noção nem para onde começar. Então vamos lá, vamos começar o exercício. Primeira coisa, vamos lá, agora me salva style, né? O perímetro de quem? O perímetro do quadrilátero PQRS. Então escreve lá, P quadradinho para tu lembrar. É igual. Como é que a gente calcula o perímetro de um quadrado, de um retângulo, etc? Soma toda a linha que contorna o nosso polígono, certo? Então vamos lá, 4 vezes o ladinho desse quadradinho que a gente não tem nem nome, certo? Às vezes ele coloca lá A, B, X, etc. Não botou nada para a gente. Porra, não deu nem as variáveis. Poxa, questão difícil. Essa aqui é uma questão das mais difíceis da prova de 2012, se eu não me engano. Então, 4 vezes o ladinho desse quadradinho que a gente ainda nem sabe. Beleza, essa é a resposta do nosso problema. É que, gente, se tu conseguiu escrever isso daqui para frente tu vai fazer várias coisas, vários cálculos, várias coisas, mas tu vai manter, tu vai destacar isso aqui dentro da tua folhinha para tu lembrar, depois que tu fizer aquela tripa toda de cálculo, não pegar, achei um 4 aqui, daí tu marca lá, assim, o primeiro número que aparece na frente que está igual às alternativas, tu vai lá e marca. Isso é super comum. O cara acha que, pô, eu cheguei na resposta, está ali igual, beleza. Então, gente, destaca ali, aquilo é a resposta ao nosso problema. Vamos lá. Depois, o que é o nosso ladinho? O nosso ladinho é aquele segmento de reta RS. Então, beleza. Agora eu vou fazendo assim e vai tocando ficha, que é o... Tocando ficha? Isso aí. Então, beleza. Puxamos lá o nosso segmentinho RS para cá. Se a gente planificar, né, esse tetraedro regular para baixo, a gente vê que é um triângulo equilátero e a gente deu um nomezinho para ele. Agora a gente tem que começar a dar um nome. O lado do triângulo equilátero eu chamei de A. E a questão nos disse que RS, QP, são os pontos médios da aresta desse tetraedro regular. Ou seja, se eu chamei de A ao lado, o ponto médio vai estar justamente em A dividido por 2. Daí para frente a gente ficou uma barbada. Por quê? Agora eu sei que o meu RS é quem? É A dividido por 2. Porque se a gente quebrar todos os pontos médios de um triângulo equilátero, o que acontece? Eu formo 4 triângulos equiláteros dentro de um mesmo. Isso aqui vale também para quê, gente? Questão de planificação. Lembra, né? Se eu pegar e dobrar esses triângulozinhos equiláteros de fora, eu consigo fazer tipo um origamizinho, né? Consigo guardar um triângulo equilátero dividido em 4 triângulozinhos iguaizinhos, só no triângulozinho do meio. Legal, né? Não serve para nada, mas tudo bem, vamos lá. Serve para acertar a questão. Beleza, cheguei agora que o meu RS é A por 2. Mas agora travei, não tenho mais nada para mim fazer. Aí, gente, quando tu travar, aí tu volta para o enunciado e vê se tem mais alguma pista. Pô, eu lembro lá do enunciado que ele me deu uma pista que tinha um 9 raiz de 3. Muitas vezes, algumas das informações que estão no enunciado não servem para nada. Ele vai dizer alguma coisa ali, tem um número que não serve para absolutamente nada.
A gente sabe, então, que a superfície total do tetraedro regular representada na figura abaixo é 9 raiz de 3. Então, S, né, do tetraedro, superfície do tetraedro é 9 raiz de 3. Como é que a gente calcula a superfície de um tetraedro? Se ele é formado por 4 triângulos equiláteros, vai ser 4 vezes a área de um triângulo equilátero, certo? Vamos lá. Então tá, eu tive que trocar de folha, mas eu estou sempre olhando para o meu resultado final, que é aquilo que eu quero. Se daqui a pouco eu chegar num número, eu não vou correr o risco de, obviamente, marcar qualquer coisa na grade. E aí, gente, então vamos lá. 9 raiz de 3 é igual a 4 vezes a área de um triângulo equilátero, que é uma face desse tetraedro. 9 raiz de 3, 4 vezes a área do triângulo equilátero. Uma das poucas fórmulas que tu precisa saber na ponta da língua. Como é que é? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, muito bom. Essa fórmula é uma fórmula que tu pode deduzir dentro da prova, mas ela, né, realmente te ajuda a ir mais rápido. Vamos lá, fazendo um monte de conta, corta, raiz de 3, corta, 4, chegamos lá que o nosso A é 3. Nesse momento aqui, alguém poderia dizer, se tivesse na grade ali, eu poderia marcar, achei que o A é 3. Mas não, lembra que o que tu quer é o 4 vezes o RS, que está lá. O meu RS, que eu sei, é o A dividido por 2, faço a substituição, cheguei aqui, né, depois de todas as minhas multiplicações, que o meu, o meu perímetro, né, do quadrilátero é 4 vezes o RS, que vale 3 meios, que vale 6. Então, gente, assim, não é a minha ideia aqui, obviamente, passar pelo exercício passo a passo aqui com vocês, mas sim mostrar como atacar o exercício. Sempre mantendo do ladinho ali qual é a resposta que tu quer para não cair na tua própria armadilha de ter um monte de número na tua frente. Segunda questão, né, para a gente exemplificar isso, os círculos desenhados na figura abaixo são tangentes 2 a 2. Né? Então, tem uns círculozinhos e tem uma área sombreada ali embaixo. A razão entre a área de um círculo e a área da região sombreada é? O que vocês destacariam de cara aí? Do quê? Que é um quadrado. Cara, tá, mas não, vamos destacar no texto a primeira coisa, tá? A primeira coisa mais importante, gente, por incrível que pareça, é a razão entre a área de um círculo. Um círculo. Tá? Então, poxa, tem 4 ali, mas por que ele quer de um círculo? Ele podia querer de 2, ele podia querer de 3, ele poderia querer dos 4, ele poderia querer de meio. Então, esse 1, na batida, quando vê, tu nem vê. Passou reto, botou mais de um círculo, botou os 4 círculos, já era, certamente. Eu não fiz para ver, certamente tem alguma alternativa com essa resposta. Então, a área de um círculo e a área da região sombreada é. Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse exercício? A resposta desse exercício é razão entre a área de um círculo e a área da região sombreada. De novo, por que eu desenhei ali uma coisa meio feia, mas que se parece com a região sombreada? Porque eu vou manter na minha frente, no meu desenvolvimento, qual é a resposta do problema e eu não vou cair na minha própria armadilha de marcar qualquer coisa na grade. Então, área de um círculo dividido pela área da região sombreada. Vamos lá? Então, vamos lá. Olhando de novo para lá, poxa, como é que eu começo ali? A área do círculo eu sei fazer, é muito fácil. A área do círculo, πr². Achar um raio, ele não me deu o nome, mas eu posso dar. Nome do raio, vamos ser criativos, vamos botar R, né? Super criativo. Vamos lá? Então, né, a área do círculo eu já sei fazer, πr². A área da região sombreada, gente, eu aposto que assim, ninguém sabe uma fórmula para fazer essa coisa, certo? Toda vez que vem figura com um cara esquisito, o que tem que fazer? Montar. Tem que subtrair alguma coisa. Tu pega um troço inteiro, vai tirando os pedacinhos e chega nessa coisa esquisita. Se alguém tiver uma fórmula para calcular, dá um nome para essa coisa aí, sei lá, estrela de 4 patas. Estrela de 4. Se alguém tiver a fórmula da estrela pronta e souber na hora da prova, cara, usa, assim, sabe? Mas assim, eu acho pouco provável que tu consiga. Então vamos lá. Esticando ali o raio de cada um dos carinhas, eu consigo pegar, né, e ver que eu consigo formar um quadradinho, né? E ele já me disse ali que os círculos são tangentes 2 a 2. Então, cada pontinho que encosta ali, eu posso ligar, não tem problema. Formou, então, se tudo é raio, um quadradinho. Qual é o lado do quadradinho ali? 2R, barbada. O raio do coisa é R. Então, vamos lá.
A área do nossa estrela, o quê? Estrela de 4 pontas. Da nossa estrela de 4 pontas vai ser o quê? A área de todo quadrado menos quem? Eu não posso tirar aqueles pedacinhos, aquele pedacinho de circunferência ali, pedaço de círculo, desculpa. É o quê? É 1/4 de círculo, certo? Tira 1/4 de pizza ali, daqui, tira 1/4 de pizza aqui, 1/4 de pizza, 1/4 de pizza. 4 vezes 1/4 de pizza vai ser, obviamente, o que a gente vai conseguir tirar dali. Então, fazendo todas essas continhas, a gente só substituindo esses valores, pode passar aí, pode passar, a gente vai chegar ali, que a área dessa coisa toda vai ficar 4r² menos πr². Barbada de a gente ver, gente? É só simplesmente a área do quadradinho menos a área de 4 pedacinhos de círculo. Por que isso aqui, gente, acaba... Volta ali, rapaz, volta ali. Por que isso daqui acaba sendo um pouco difícil na prova? Porque para tu ter o start, o cliquezinho de o que tu tem que fazer, tu tem que enxergar alguma coisinha. E certamente vai ter uma questão como essa na tua prova. Tu vai ter uma área, vai ter uma figura ali, pode ser um retângulo com um triângulo meio torto dentro, e não tem problema, tu vai só tirando pedacinhos. Áreas de quadrado, de círculo, de retângulo, a gente sabe fazer, é uma barbada. Áreas de coisas esquisitas, áreas de estrelas de 4 pontas, de 6, de 7, de 12, de 32 pontas que seja, como é que a gente faz? Faz tirando pedacinho, vai tirando pedacinho, vai tirando pedacinho, e aí fica uma barbada. Lembra, que, poxa, 4r² menos πr² é a área da minha estrela, não é a razão. Mas eu tenho destacado lá em azul, lá em cima, qual que é a minha resposta. Substituindo, eu tenho lá πr² dividido pela área da minha estrela de 4 pontas. Substituindo aqui, basta simplificar ali o r² com r², que tu vai chegar na resposta π dividido por 4 menos π. Gente, de novo, quais são os passos para a gente fazer uma questão de matemática? Lê de novo. Destaca aquilo que é mais importante do enunciado. Destacar o que é mais importante do enunciado não é destacar o enunciado inteiro. Tá? Isso é muito diferente, gente. É destacar o que é mais importante. Não vou sublinhar aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linha. Não. Destaca só aquilo que é mais importante. Depois disso, escreve matematicamente. Escreve aquilo que é a resposta do teu problema. E deixa aquilo destacado para tu não te enganar depois. Depois que tu revisou e viu que beleza, estou de acordo, é isso que eu vou fazer, toca a ficha, manda bala, é só fazer e marcar a resposta. Gente, boa prova para todos vocês. Espero que realmente vocês consigam aplicar todas essas técnicas na prova. Não tenham medo de fazer o chute técnico, não tenham medo de acertar mais questões e não tenham medo de, obviamente, entrar na universidade no ano que vem. Falou, gente, um abração.